A Thais Arbex está por aí. Queria incluir a Thais Arbex na nossa conversa também, para a gente falar um pouquinho, Thais, sobre o aspecto econômico da manifestação, né? As manifestações anteriores, sempre muito concentradas na pandemia, na forma como o governo federal lidou e continua lidando com a pandemia que ainda está entre nós, né? É importante lembrar que aglomerações assim não são bem-vindas ainda, apesar do avanço da vacinação, tem muita gente morrendo, mas para além da pandemia, hoje nós vemos na Avenida Paulista, por exemplo, faixas de pessoas reclamando do preço do botijão de gás, reclamando do preço do combustível, dizendo que isso está caro, que aquilo está caro. É um filão que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro vai começar a trilhar a partir de agora, Thais? Colombo, na verdade, esse é o fio condutor desses atos, porque se a gente fosse pensar há pouquíssimo tempo atrás, seria impossível a gente ver no mesmo palanque integrantes do DEM e do PT, por exemplo. Então, o que a gente vê nesses atos de sábado? A gente vê um fio condutor, e o fio condutor é justamente a pauta econômica. Não só o preço do gás, como você citou, mas também o preço da gasolina, o aumento da inflação, que impacta imediatamente no preço do alimento. Então, essa pauta econômica, na verdade, ela consegue atingir diretamente a população. Ela consegue falar com a população que sente na pele todos os efeitos sociais da pandemia. A gente não pode deixar de frisar isso, Colombo. Aliás, isso é um discurso que o presidente Jair Bolsonaro tende muito a fortalecer de agora em diante, porque ele sempre falou e sempre se posicionou contrário a medidas de governadores, por exemplo, medidas restritivas, porque ele dizia que a economia não poderia parar. Mas o que se coloca hoje, ali, nessa pauta dos atos, é que teria que ter se olhado não só para a saúde, mas também para a economia, e que as duas deveriam ter sido teriam que ter caminhado juntas, o que não aconteceu. Então, essa unificação em torno da pauta econômica, ela é o fio condutor dessa manifestação. A gente recebendo aqui a lista de quem vai discursar, você vê pessoas do DEM, do PSL, do PT, do PCdoB, do Cidadania, partidos que têm matizes ideológicas completamente diferentes e que muito dificilmente estarão no mesmo palanque em 2022, mas que hoje têm essa pauta econômica comum. E a Basília disse agora há pouco, embora haja um discurso de impeachment, a gente sabe que não tem espaço político para isso. E mais do que isso, Colombo e Carol, o impeachment está ali como uma medida constitucional, mas ele não pode ser, segundo muitos integrantes e líderes do Congresso, não pode ser banalizado. A nossa democracia tem a cada 4 anos as eleições. É nela que eles se fiam para que se mude governos. Então, essa toada econômica ela é muito mais forte, muito mais presente do que a pauta do próprio impeachment. E vamos ampliar aqui as nossas vozes na análise, chamando o Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Leandro, uma boa tarde para você. Vou seguir falando dessa pauta econômica, mas também falando sobre a necessidade de um apoio político para que essa pauta econômica avance. Quando a gente vê partidos diferentes, como DEM, com bandeiras bem distintas, DEM, PSL, PT, PDT, dividindo um palco, dividindo o microfone, a gente se pergunta se o presidente Jair Bolsonaro ainda tem apoio político. Ao mesmo tempo, a gente vê que nenhum partido do Centrão, lembrando que DEM e MDB, por exemplo, já saíram do Centrão, nenhum grande partido desse bloco integra as manifestações de hoje. A gente pode concluir, então, Leandro, que o presidente Jair Bolsonaro fica ainda mais refém desse apoio político dos partidos de centro? Carol, boa tarde para você, para o Colombo, todo mundo com a gente aqui na CNN nesse sábado. Os partidos que compõem esse chamado Centrão, eles não têm exatamente a capacidade de mobilização popular, né? De colocar gente na rua, efetivamente. O que a gente está observando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e vendo as bandeiras também que estão circulando em São Paulo, que quem está colocando a militância na rua são os partidos que, historicamente, acabam levando a sua militância para as ruas. Então, é difícil de imaginar, realmente,
evidente que partidos ali como progressistas, que compõem ali a principal sustentação política do presidente Jair Bolsonaro, fossem engajar a sua militância ou os seus líderes para poder entrar numa manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. A questão do isolamento, ela é um pouco até relativa, né? O presidente construiu uma base de apoio que garante a ele ali uma estabilidade na Câmara e no Senado, uma estabilidade no sentido de que é muito difícil imaginar que, faltando um ano para a eleição, se avance um processo de impeachment, que é a pauta ali que está colocando essas lideranças na rua hoje. O que dá para a gente observar, e até é um aspecto que Basília já comentou, Thaís também, mas é talvez o principal aspecto dessa manifestação de hoje, 2 de outubro, são os matizes políticos diferentes que foram para as ruas para endossar essa manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí, aqui no Rio de Janeiro, aconteceu um fenômeno, né? Lideranças cariocas, fluminenses, que foram às ruas, que dão um pouco de mostra de como que pessoas que, em tese, não dialogam, mas que foram às ruas hoje em conjunto contra o presidente Jair Bolsonaro. Vou dar um exemplo aqui de 3 deputados federais do Rio de Janeiro que foram adversários nas eleições municipais de 2016. O deputado federal Marcelo Freixo, deputada Jandira Fegali e o deputado Alessandro Molon. Os 3 se enfrentaram nas eleições municipais de 2016 aqui na capital. Os 3 foram para a rua hoje. Aí, completando ainda esse caldo, né, a gente teve a presença hoje aqui no Rio de Janeiro de secretários do prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, um partido de centro. Então, hoje, até conversando com as pessoas que organizaram a manifestação aqui no Rio de Janeiro, o que eu ouvi foi o seguinte: olha, se achou que depois daquela manifestação, da tentativa do Movimento Brasil Livre de convocar, primeiro era uma manifestação que não era nem por Lula nem por Bolsonaro, era a manifestação em tese da terceira via. Foi uma manifestação que não colocou muita gente na rua, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E aí, esses organizadores me disseram que hoje o número de pessoas que foi às ruas, né, eles não têm exatamente uma estimativa, mas a Cinelândia ficou relativamente cheia ali, dá amostras de que, ao contrário do que se pensava, há ainda uma capacidade ali de aglutinação desses partidos que ssão diferentes, que já foram adversários, são de campos que vão ali de centro até a esquerda. Se a gente pegar o PSD, dá para a gente dizer até que é um partido de centro-direita e tinha representantes hoje nessa manifestação. Então, são matizes políticos que acabaram todos conversando e indo ao mesmo palanque aqui no Rio de Janeiro, no caso, na Cinelândia. Então, talvez a grande novidade dessa manifestação seja uma união maior do que a gente viu nas manifestações que foram puxadas depois do 7 de setembro, principalmente as manifestações organizadas pelo Movimento Brasil Livre. Mas isso se traduzir numa força política suficiente para que essas legendas todas que foram às ruas hoje conversem em torno de uma candidatura só para 2022, isso é muito difícil de imaginar, primeiro porque está muito distante e segundo porque são interesses políticos variados, todos comungando hoje num sentido contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas daí a gente pensar numa unidade política de tantos partidos, de tantas lideranças diferentes e que tem tantos objetivos diferentes para 2022 é um pouco mais complicado. E aí, Colombo e Carol, só para trazer um registro também, tem gente que saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, gente que participou da manifestação aqui no Rio e saiu correndo ali às pressas para o Santos Dumont para pegar um voo e ir para São Paulo para participar da manifestação também aí em São Paulo. Vou destacar 2 nomes aqui: o deputado federal Marcelo Freixo, que eu já citei, ele participou do ato no Rio, discursou e foi para São Paulo. Também o Ciro Gomes, que participou aqui do ato no Rio de Janeiro, pegou um avião e foi também para São Paulo participar dos atos daí. Carol e Colombo. Leandro, tinha uma intenção, e tem ainda uma intenção dos organizadores dessa manifestação de hoje? Você lembrou aquela manifestação recente agora, organizada pelo Vem Pra Rua, pelo MBL, que não conseguiu reunir um número significativo de manifestantes, nem aí no Rio, nem em São Paulo, mas havia uma intenção de cruzar fronteiras nessa manifestação aqui, de fazer algo
parecido, né? Claro, guardadas as devidas proporções com os momentos históricos, com o movimento das diretas já, né? Em que adversários se uniram em torno de um determinado objetivo, conquistado aquele objetivo, cada um voltava para o seu quadrado para defender aquilo que acreditava, mas estavam juntos num determinado momento buscando um objetivo maior. Os organizadores do evento de hoje tinham a intenção de ultrapassar as fronteiras da oposição formal ao presidente Bolsonaro, né? Que é essa que a gente já conhece, é a oposição no Congresso, os partidos de esquerda, centro-esquerda, sindicatos, União Nacional dos Estudantes. Você acha que, apesar de um ou outro político de um partido, né, como Democratas, o PSL, é possível imaginar que essa fronteira vai ser ultrapassada e que essa manifestação passe a ser algo que transborde a oposição que nós já conhecemos ao presidente Bolsonaro? Colombo, é muito difícil de imaginar um movimento assim suprapartidário que reúna essas legendas todas que você citou, que aí tem espectros políticos variados, que por várias razões não concordam com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas é difícil de imaginar que isso se traduza em atos diferentes do que o de hoje, né? O que eu estou querendo dizer é de que essa união pontual, como a gente está vendo nesse sábado, isso era uma expectativa dos organizadores e, em algum sentido, se a gente pensar nas lideranças políticas, e aí a gente não está falando exatamente da sociedade, né, das pessoas que por alguma razão votaram no presidente Jair Bolsonaro, como políticos do PSL ou fizeram campanha, a gente está falando de lideranças políticas que estão dispostas a cruzar essas barreiras. Isso não é suficiente para colocar gente na rua, mas é óbvio que se trata de um movimento ali relevante. A gente vê essas lideranças caminhando juntas, né? Me parece que é muito mais algo pontual do que uma iniciativa que vai se tornar constante de alguma maneira, né? São partidos que estão na oposição, por exemplo, o PSL que você citou, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, partido que está se fundindo com o Democratas, mas que tem ali pessoas, lideranças que fazem oposição ao presidente por alguma razão, né? Então, é difícil de imaginar num palanque, por exemplo, a deputada federal Joyce Hasselmann e um político de esquerda, um político do Partido dos Trabalhadores, né? Que são pessoas que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro por maneiras diferentes. O que a gente está vendo, na verdade, na minha avaliação, é muito mais uma união pontual em virtude da crise que o Brasil está atravessando, com quase 600 mil mortes, inflação galopante, desemprego. É mais uma união pontual nessa pauta específica contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não imagino que vá sair daí uma oposição mais sistemática e organizada contra o presidente. No limite, o que a gente vai ver na segunda-feira é todo mundo que já é contra o presidente, sendo contra o presidente ainda, mas cada um pelo seu espectro, sem dividir palanque de novo.